que te ensina coisas que a escola formal e talvez até mesmo seus pais não te ensinaram. A escola formal você aprendeu MMC, MDC, raiz quadrada, tabela periódica, isso tudo é importante, mas a pergunta é, você usa todo dia isso? Você fez alguma conta de raiz quadrada antes de sair para a igreja hoje? Deixa eu fazer uma continha aqui de MMC. Sim ou não? Não. E existem muitas coisas que você tem que lidar no dia a dia e a escola não te ensinou e teus pais às vezes também não te ensinaram. Por exemplo, gerir suas emoções. Você tem que gerir suas emoções todos os dias. Lidar com dinheiro, com muito ou com pouco, você tem que lidar todo dia? Sim. Lidar com gente difícil. Graças a Deus aqui pouca gente tem que lidar com isso, mas por aí está terrível. Ou seja, o que a gente tem que lidar todo dia, ninguém ensinou pra gente. Quem aqui é casado? Ou seja, você fez faculdade para casar? Faculdade de casamento? Eu estou apaixonado. Casou. Você não treinou para isso. Se você entra para uma multinacional, antes você vira um trainee. Você fica um tempo sendo treinado para poder aprender aquela função, para poder entrar numa multinacional. Na vida a gente não estudou. Jogaram a gente aqui, ó, e vai aprendendo apanhando a vida, sim ou não? Pronto. E para fazer o que eu faço profissionalmente, eu preciso estudar muito, eu preciso observar, viajar, conversar com pessoas, estar em ambientes de relevância intelectual. Eu tenho que, querendo ou não querendo, ser um leitor voraz. Essa semana eu estou lendo Dr. Robert Sapolsky, de Stanford. Cada livro dele 800 páginas, estou lendo os dois. Porque existem coisas que não só eu, mas os professores do Instituto Destiny ensinarem às pessoas, a gente precisa dominar. Comportamento humano, neurociência, psicologia, desenvolvimento pessoal, governo financeiro, você aprender a governar suas finanças independentemente dos valores, gestão emocional. Existem muitas coisas que a gente consegue ensinar para o ser humano. Porém, ao estudar, ao observar, depois de tantos anos dando aula, a gente percebe que existem somente algumas coisas que o ser humano consegue aprender e fazer. Existem coisas que são impossíveis para o ser humano. Ou seja, a gente consegue ensinar para o ser humano a gerir melhor o tempo dele, a ser uma pessoa pontual, por exemplo. A gente consegue ensinar o ser humano a deixar de ser um procrastinador, parar de deixar para amanhã o que ele era para fazer hoje. A gente consegue ensinar o ser humano, até certo ponto, não totalmente, a gerir suas emoções. A gente consegue ensinar técnicas de negócios, de negociação. Existem muitas coisas que podem ser ensinadas. Porém, as mais definitivas, importantes, não existe ciência, não existe professor, não existe mestre que consiga colocar o ser humano para ser bom naquilo. Porque existem coisas que a gente aprende de alguém e existem coisas que só os céus podem nos dar. O ser humano nunca, jamais será bom. Jamais. Nenhum ser humano. Se não tiver uma interferência celestial. Desde 300, 400 anos antes de Cristo, os filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, tentavam de alguma forma, o que posteriormente os estoicos fizeram, Sêneca, Marco Aurélio, imperador, tentaram ensinar a importância do homem matar os seus vícios e fortalecer suas virtudes para que enfim encontre a felicidade, ou seja, uma pessoa melhor. E a filosofia até há 2000 e poucos anos tentando fazer o homem ser melhor. Eu adoro filosofia, preciso ler filosofia, leio de tudo de filosofia, porém falha em tornar o ser humano melhor. Porque
Por mais que a filosofia seja impressionante, a ciência seja exata, existem coisas que não importa o quão impressionantes ou exatas, comprovadas sejam, não interfere no ser humano. Porque o ser humano, ele nasceu, número 1, nasceu no pecado, comete pecado, e não consegue, sem a ajuda do céu, livrar-se disso. Sim ou não? Mas tem outras coisas comportamentais. Esquece agora o pecado. Comportamentais que a gente não consegue se livrar se do céu não for concedido. Então a mensagem de hoje eu quero te fazer refletir o seguinte: por que nós devemos ser espirituais? Por que eu tenho que ser crente? Por que eu tenho que seguir a Jesus? O que é ser um cristão? Então, de uma forma simples, porque você nunca vai conseguir ser bom, você nunca vai chegar inteiro no final, você nunca vai fazer o que precisa ser feito se não for espiritual, se Jesus não for o governador da tua vida, o Senhor e Salvador da tua alma, e se você não viver uma vida cristã. Nunca. Mas eu não estou falando isso porque eu sou teólogo e porque eu sou pregador. Eu estou falando isso porque, como professor de um instituto que trabalha com educação continuada há tantos anos, como escritor de livros best-seller, que venderam milhões de livros no Brasil e no exterior, de desenvolvimento pessoal, que trabalha a neurociência, as emoções do ser humano, eu lhe garanto que não funciona na totalidade, porque existem partes do ser humano que nunca vão melhorar se o céu não se meter, intrometer e fizer uma obra. A prova disso, um dos textos que nós vamos ler hoje, é a história de Estevão. Não tem como explicar cientificamente Estevão. Para quem não sabe, Estevão tem ali um ministério meteórico. Ele aparece rapidamente na Bíblia, faz uma coisa impressionante e morre. É o primeiro mártir cristão, o primeiro homem a morrer por causa do cristianismo. Então abra comigo a Bíblia em Atos, por favor, capítulo 6. Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, presta atenção em cada palavra, houve murmuração dos helenistas, os gregos, contra os hebreus, os judeus. Ou seja, o povo em Jerusalém começou a conviver junto, vários povos, os apóstolos estavam pregando, a igreja começou a crescer, os discípulos começaram a se multiplicar, e começou a ter uma briguinha, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A igreja começou, desde a sua origem, a fazer uma obra social forte. Além de pregar o evangelho, começou a ajudar os pobres, órfãos e viúvas, como é a nossa função até hoje. Não só da igreja primitiva, mas da igreja atual. A gente prega o evangelho, mas também socorre o pobre, o órfão e a viúva. Ok? Tudo bem até aqui? Ok. Aí começa uma briga por causa disso. Porque estavam dando preferência para as viúvas judias e quem era estrangeiro estava ficando de fora. Então os 12 apóstolos convocaram como uma comunidade dos discípulos, lembrando que dos 12 aqui, Judas já não está mais, já tinha tirado a própria vida, aqui entrou no lugar dele Matias. Os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: olha, não é razoável que a gente abandone a palavra de Deus para ficar servindo as mesas. Então até aqui eu consigo explicar naturalmente. Isso aqui é um processo lógico de negócios, de business. Quando você vai escalar o teu negócio, você precisa largar a mão do operacional, se concentrar na visão e começar a contratar pessoas que vão escalar aquilo. Você contrata o CEO, você contrata o CFO, você contrata braços operacionais para poder começar a escalar o negócio. Então até que eu consigo explicar com neurociência, com business. Até aqui tem explicação. Ou seja, os apóstolos chegaram à conclusão: olha, se eu ficar servindo a mesa, eu não prego a palavra. Como a revelação está comigo, vamos chamar outras pessoas para servirem a mesa. Vamos começar a escalar o que a gente está fazendo, porque os discípulos estão chegando muito rápido, ou seja, está crescendo.
não dá para concentrar em mim. Ótimo, isso aqui é explicável. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Primeiro requisito, boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria. Para quem vai anotar, quem está na internet anotando, preste atenção. Boa reputação, cheios, não é meio copo não, é cheio. Cheio do Espírito e sabedoria. Então são 3 requisitos. Para quê? Para ser apóstolo? Não, para servir a mesa. Aqui não é nem para ser líder não. É que você tem que ser cristão para poder servir. Servir não é uma das coisas que você pode tentar ensinar para o homem comum, através da filosofia, da neurociência, da psicologia, e ele sempre vai resistir. Ser generoso, perdoar, servir, são coisas que o céu tem que nos conceder. A não ser que você sirva por interesse, o interesseiro faz muito isso. Mas aí já não é servir, é fazer negócio. Você está fazendo para receber algo em troca. O servir sem esperar nada em troca, sem esperar o tapinha nas costas, é algo altamente espiritual. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então aqui começa a primeira divisão de funções do cristianismo. Os apóstolos vão se dedicar a 2 coisas, oração e pregação. E vocês, 7 que foram escolhidos, depois o nome dessa categoria vai ser dada como diáconos. Vocês vão servir as mesas. Então é muito importante que você saiba que o homem que nós vamos falar agora, Estevão, era apenas alguém que servia a mesa. Não era um pastor, não era um apóstolo, não era líder da igreja, não era nada. Ou seja, a primeira coisa que eu quero que você aprenda, você não precisa de título algum para fazer história. Você não precisa do reconhecimento do diploma de ninguém para fazer o que o céu espera que você faça. Eu vou além. Você não precisa nem de muitas capacidades humanas, se já estiver cheio do Espírito. Porque muita coisa você consegue fazer na tua capacidade humana, mas as coisas mais importantes, só o Espírito agitado dentro de nós pode nos fazer e realizar. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele era cheio de quê? Fé e do Espírito Santo. Depois escolheram mais 6 homens, está aqui os nomes dele na Bíblia, apresentaram eles aos apóstolos, os apóstolos impuseram as mãos e a palavra de Deus começou a crescer. Versículo 8, Estevão cheio de graça e poder. Repare nas palavras. Primeiro, para passar no processo seletivo, ele tinha que ter uma boa reputação, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Mas depois a Bíblia começa a dar outras características que Estevão tinha. Ele também era cheio de fé. Quer dizer que ser cheio do Espírito é diferente de ser cheio de fé. Ele era cheio do Espírito, ele era cheio de fé. Ele era cheio de graça e poder. Versículo 8. Estevão era cheio de graça e poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então eles começaram, movidos por inveja, porque não estavam conseguindo lidar
com o que Estevão estava falando, eles tiveram que subornar pessoas para começar um movimento popular para dizer que ele estava querendo destruir o templo, destruir a lei de Moisés, falar que Deus não existia. Ou seja, pagaram para mentir, para poderem levar Estevão ao Sinédrio, um lugar de julgamento, onde nós sabemos o final da história, ele será executado. E até aqui a gente consegue explicar naturalmente. Naturalmente falando, quando você tem um argumento muito forte e você tem qualquer tipo de poder, por exemplo, o poder da comunicação. Aqui a gente está falando de poderes espirituais, cheio de poder, cheio de graça, cheio do espírito, cheio de sabedoria. Mas se tiver um poder natural, como o poder da comunicação, as pessoas já vão começar a se incomodar contigo. Até aqui eu explico na neurociência o porquê perseguiram Estevão. Por quê? Porque quando você brilha, as pessoas não sabem lidar com isso, elas não conseguem lidar mais com o que você está falando e querem a tua morte. Chama-se sentença desproporcional. Hoje em dia na internet isso deixa muito claro que você não precisa ter cometido algum crime para quererem a sua morte, para desejarem que você morra. Basta você falar o que eles não concordam e nos comentários já está lá: tomara que morra, bem feito, ainda bem que morreu mesmo, e não sei o quê, que condene no inferno, que não sei o quê, só isso. Mas isso é desde sempre. Nossa geração está tão difícil. Não, sempre foi assim, o ser humano sempre foi difícil, o ser humano nunca foi bom. Gênesis 1, Adão já estava estragando tudo. Gênesis 6, Deus destrói o mundo, ou seja, o homem durou 6 capítulos na Bíblia. O homem durou 6 capítulos na Bíblia. A gente consegue se destruir sozinho, fiquem tranquilos. Por que eu tenho que ser cristão? Por que eu tenho que seguir Jesus? Por que eu tenho que ser espiritual? Você ainda não está convencido? Vou continuar então. Por que eu tenho que ir à igreja? Por que eu tenho que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Por que eu preciso me espiritualizar? Ainda não está convencido até aqui? Tá bom, vamos continuar. O homem não consegue ser bom por si próprio. O ser humano não consegue fazer o que precisa fazer por causa dos desejos, das inclinações carnais. Então o apóstolo Paulo deixa claro: o que eu quero fazer eu não faço, e tudo que eu odeio eu acabo fazendo. O apóstolo Paulo deixa claro. Ou seja, sem intervenção do Espírito, não tem chance nenhuma da gente dar certo na vida, terminar bem. Salvação? Nem pensar. Salvação eterna, vida eterna? Nem pensar. Olha o que a gente já fez, gente. Olha para o teu passado. Se você é esquecidinho, começa a anotar. Faz um esforço para lembrar hoje. Faz só uma lista de 10 coisas só. Você vai... É verdade. Sem Jesus eu estou sendo fritado no inferno agora. Então o básico é a salvação em Cristo Jesus, a graça da cruz, o perdão de pecados. Lógico, isso é o básico. Mas é porque até para viver certas coisas comportamentais na terra, a gente vai precisar da intervenção do Espírito. Ser cheio de Espírito, ser cheio de poder, ser cheio de fé. Porque você não será bom o suficiente para realizar as missões que Deus vai te dar nessa terra, e não serão poucas, se você não for cheio de coisas que só Ele pode te dar, como sabedoria, fé, graça e poder. Aí, o capítulo 7 aqui vai ser um capítulo inteiro da defesa de Estevão. Isso aqui eu já não consigo explicar cientificamente, neurocientificamente ou na psicologia. Por que eu não consigo explicar? Porque ele estava para ser condenado, todo mundo já estava com a pedra na mão, ele sabia que já era, e o homem estava em paz. A Bíblia diz, no versículo 15, que todos estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. O cara está aqui para ser condenado injustamente. Só o mundo espiritual explica isso. A ciência nunca vai explicar essa cena aqui.
Eu sei que eu vou morrer, está todo mundo com raiva de mim, eu não fiz nada contra vocês, eu só falei o que eu acredito, vocês vão querer me matar por causa disso? Vamos te matar aí, na pedrada. Aí ele, tá bom. E o rosto dele era como de um anjo. Não era como de alguns crentes, graças a Deus aqui não tem, que a cara é do demônio. Aqui não tem, mas tem gente na igreja que olha e fala assim, se Satanás é mais ou menos assim, ó. Pela cara tu vê, que isso aí de Deus não é. Né? Ele num aperto emocional, deixa eu te falar, a psicologia, a psiquiatria, ela não consegue explicar isso, porque eu conversei com alguns psiquiatras justamente sobre essa passagem, porque essa semana eu gravei uma entrevista com um psiquiatra, e eu falei, sobre o caso de Estevão, como é que ele conseguiu estar em paz, com o rosto como de um anjo, e dar o discurso que ele deu, que nós não vamos ler todo, porque é um capítulo inteiro. Ele falou, não, a psiquiatria não explica isso, porque diante da ameaça de morte, o ser humano reage por instinto. Você perde completamente sua capacidade de raciocínio e parte para o instinto. Você pode correr, você corre, pode gritar, você grita, pode chorar, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Estevão manteve a calma. Falou o seguinte, eu posso só dar uma palavra antes? O pessoal pode. Ele começa a contar a história bíblica de Gênesis até Jesus. Isso mostra que além de ele ser cheio de poder, ser cheio de graça, ser cheio de sabedoria, ser cheio de espírito, ele ainda era cheio de conhecimento. Ele foi pausadamente explicando, Moisés, José do Egito, o profeta tal, e não sei o que. Ou seja, tudo comprova o que eu estou pregando. Mas desde a época dos antepassados, vocês rejeitam o Espírito. Aí quando ele faz essa acusação, os fariseus ficam possuídos de raiva, típico de quem não tem argumento, pegam a pedra e matam Estevão. E quando eles começam a apedrejar Estevão, a Bíblia diz que Estevão olha para o céu. Imagina você tomando uma pedrada na cabeça, está tudo quanto é lá ali. E ele fala assim para todo mundo, olha lá, ó, Deus no trono e Jesus está do lado dele, assentado à sua direita. E aí ele olha para as pessoas e fala, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Me explica isso cientificamente. Me explica como é que você vai perdoar quem está te dando uma pedrada na cabeça, injustamente. Me explica. Não tem. Um homem jamais vai chegar perto de ser bom se não for espiritual. Eu não sou crente porque eu sou filho de crente. Eu não sou cristão porque está na moda no Brasil ser cristão. Eu não sou servo de Cristo porque o louvor é bonito. Eu sou porque não tem jeito para mim se eu não me espiritualizar, se eu não me render diante de Jesus, se eu não levar uma vida cristã. Não tem jeito. Sem Jesus eu vou para o inferno, sem Jesus eu não me comporto bem, sem Jesus eu tenho inclinações terríveis. Não dá para ser bom ou parecer, se não for uma intervenção espiritual. Pilatos olha para Jesus e fala assim, você não sabe que eu posso te soltar? Jesus, o quê? Nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Existem coisas que só os céus podem te dar. Existem coisas que só os céus podem te dar. E o que acontece quando você anda em espírito? Quando você é cheio do espírito? Quando você é cheio do poder? A gente acha que ser cheio do espírito é cair, é falar em línguas e tudo. Não, isso é uma manifestação do movimento pentecostal e está tudo bem. Mas ser cheio do espírito não é isso na Bíblia. Ser cheio do espírito está diretamente ligado a Gálatas 5. Gálatas 5, a partir do versículo 16, vai falar o seguinte, olha, andai em espírito, e de forma nenhuma você vai satisfazer as concupiscências da carne. Aliás, fala no singular, a concupiscência da carne. Aí o apóstolo Paulo continua explicando à igreja dos Gálatas o seguinte, olha, porque o espírito milita contra a carne fica militando, brigando contra o espírito, e você vai acabar fazendo o que não quer fazer, hein? E as obras da carne são conhecidas, ele fala. Aí vamos ler as obras da carne.
lá em Gálatas 5, 19. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Você fala assim, o diabo está terrível, né? Botando a prostituição no mundo. Não, a prostituição não é obra do diabo, é obra da carne, da sua carne. A impureza, as coisas que você pensa, não é o diabo colocando na tua cabeça, está na Bíblia, não é obra do diabo, é obra da carne. É por isso que não tem jeito o ser humano tentar ser bom sem ser espiritual, porque a carne vai falar mais alto e vai ganhar ponto final. Porque você nasceu assim, você é isso, você é isso aqui, eu sou isso aqui, nós somos isso. Nós somos carne, sim ou não? Ou alguém aqui está só o espírito aqui? Não, nosso espírito está dentro dessa carne. Apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa corrupção? Ele sabia que enquanto estava aprisionado no corpo, ele estava sujeito aos desejos da carne. E aqui continua: idolatria, feitiçarias, inimizades. Quando você está brigando com alguém, quando você para de falar com alguém, quando você bloqueia, inimizade é uma obra da carne. Porfias, ciúme, obra da carne. Iras, discórdias, dissensões, facções. Vou só andar em grupo, né? Deixa eles para lá. Nosso grupinho aqui da igreja é esse aqui, ó. Ele é o grupinho da empresa aqui, você fica para lá. Essas facções, obra da carne. Quem anda espírito jamais divide, só soma. Inveja é obra da carne. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A respeito dessas coisas, eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não é quem praticou, não. É aqueles que praticam. É quem está na prática, normalizando. Porque quando a gente fraqueja um pouquinho no espírito, é muito comum que a gente cometa um erro na carne, sim ou não? Mas o que o apóstolo Paulo está falando não é que você não vai cometer um erro na carne, é que você não pode viver na carne. Mas para não viver na carne, você vai ter que ser cheio do Espírito como Estevão. Para saber como falar diante de uma pressão como ele estava, para saber perdoar quem está te dando pedrada, para saber discursar com a sabedoria que ele discursou, que era incontestável o que ele estava falando, porque ele estava dando dados, ele estava falando história, ele estava falando da própria Torá, que os fariseus acreditavam e ainda assim apedrejaram ele. Ou seja, não se tratava de ser claro na exposição, ou se o conhecimento era verdadeiro ou não, se tratava de inveja mesmo. Vamos matar porque você está falando que eu não gosto, porque você está brilhando e eu não estou. Eu vou acabar contigo por causa disso. Quando José vem andando, os irmãos, lembra que os irmãos dele eram os patriarcas. Aliás, o próprio Estevão, na sua defesa em capítulo 7, ele cita o seguinte: José foi vendido por inveja pelos patriarcas. Usa a palavra patriarca. Judá, de onde vem o leão da tribo de Judá, estava ali, os irmãos de José. Ele vem andando e fala assim: olha lá o sonhador vindo, ó. Vamos matá-lo. Olha a sentença desproporcional. José não fez nada contra eles. Vamos matá-lo para ver onde vai dar esses sonhos. Eles só queriam matar José porque José falou que tinha um sonho. Então você pega vários casos na internet, pode aparecer para você ali no Instagram ou na rede social que você tem, aí um assunto bobo, de uma coisa assim, resolvível, solucionável, solúvel. E quando você lê os comentários, está todo mundo pedindo para o cara morrer. Eu falei: mas peraí, ele não matou ninguém? Ele não roubou você? Sei lá, um assunto qualquer. As pessoas estão querendo que todo mundo morra. Mas isso desde Gênesis é assim. É que agora a internet vomitou claramente. A gente acompanha ao vivo o ódio das pessoas agora. Mas sempre foi assim. Eu assisti um vídeo essa semana
de um cientista que eu já mandei minha equipe fazer o corte, eu vou subir essa semana no meu Instagram. Que é um cientista olhando para a câmera, com vários computadores abertos, falando assim, gente, deixa eu te explicar como é que está funcionando essa geração. Nesse computador aqui, eu tenho um perfil, ele criou vários perfis falsos. Nesse computador aqui, eu vou entrar na maior astrofísica do mundo. A mulher que tem maior reconhecimento em astrofísica do mundo, e vou duvidar da teoria dela nos comentários. Aí ele entra lá e fala, não é bem assim que os planetas funcionam, discordo disso, blá, 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 blá. Bom, aí ele fala, agora vamos esperar o ódio chegar. Ele fica 1 minuto e começa a chegar. Blá, 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 blá. Tanto gente duvidando da astrofísica, que é renomada, é mesmo, né? Eu acho que o planeta também não funciona assim, não. Quanto gente batendo nele, e você quem é? Seu cavalo para falar dela, não sei o quê. Aí ele vai para outro computador e fala assim, vamos botar, Jesus não gostava de animais, posta, pum, vamos esperar. 2.000 comentários. Quem é você para falar? Ou seja, as pessoas não... É um perfil fake, essa pessoa não existe. Ele falou, viu como é fácil drenar a energia do ser humano através da internet? Eu nem existo, é um perfil fake, eu estou falando qualquer besteira que a gente está inventando na hora. E todo mundo entra para discutir, está todo mundo parando sua vida. Fala, como assim Jesus não gostava de cavalo, de animal? Jesus ama todo mundo, o cavalo vai para o céu sim, e não sei o quê. É doideira. Eu vou subir esse vídeo. Doideira, eu vou subir esse vídeo essa semana, porque é uma loucura. Mas enfim, o ser humano que não é espiritual é isso aqui. É ódio, é rancor, vamos matar mesmo. Agora o versículo 22 explica. O que é ser cheio do Espírito? Vai falar em línguas, cair pelo poder ou cantar alto? Porque isso você pode fingir que está fazendo. Sim ou não? Ou não tem gente que finge que está falando em línguas? Ou tem gente que não finge que está adorando? Isso aqui dá para fingir. A manifestação dá para fingir. Eu quero ver você fingir isso aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor não dá para fingir, porque o amor de verdade é sacrificial. É você parar a tua vida por causa do outro. Não dá para fingir, você realmente parou a tua vida. Alegria. Você consegue fingir um sorriso, uma vida feliz? Não. Paz, um estado de espírito interior que você sabe que está no centro da vontade de Deus. Longanimidade, que é ser paciente. Presta atenção, porque no início eu falei assim, que a gente até certo ponto pode ensinar gestão emocional num curso do Instituto Destiny. Porque até certo ponto algumas coisas são ensináveis. Mas, por exemplo, paciência é uma coisa que é fruto do Espírito. Ser longânimo é fruto do Espírito, não tem professor de psicologia que vai te ensinar isso. Se você for uma pessoa impaciente, teu temperamento é forte, acabou para você. A não ser que você seja uma pessoa espiritual. Aí a carnalidade, essa obra da carne, é anulada pela obra do Espírito. Ou seja, o que é ser cristão? Além de aceitar Jesus, que é óbvio, receber sua graça e misericórdia através da cruz do Calvário, da morte e ressurreição, para que tenhamos acesso à vida eterna. Não é por obras, é pela graça. Mas agora é viver diariamente em espírito, o que é muito difícil, o que é complicadíssimo. Se fosse fácil, estava todo mundo sendo uma pessoa melhor. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, que é você não só ser bom por dentro, você praticar a bondade. Dar aquilo que você tem. Fidelidade, mansidão. Ser uma pessoa calma é fruto do Espírito. Não é inteligência emocional. Porque por mais que eu estude, deixa eu te explicar, o meu temperamento é fortíssimo. E eu dou aula de gestão das emoções e não estou calmo o tempo todo. Pode ser que eu não reaja por causa da educação que eu tenho, do treinamento que eu tive. Então, mas se alguém me xinga no trânsito, eu te garanto que por dentro eu estou assim, Satanás. Se Jesus não me segura. É que por fora eu seguro por causa do treinamento, por causa da educação.
Aristóteles já dizia que o homem sem educação beira o animal. A gente vai ser selvagem se a gente não fosse educado. Inclusive biblicamente. Mansidão, domínio próprio. O que a ciência chama de autocontrole, domínio próprio é um fruto do Espírito. Você só consegue se controlar se tiver o Espírito. E o apóstolo Paulo encerra dizendo: contra estas coisas não há lei. Não tem nenhuma lei que te proíba a viver em espírito. Paulo é profundo com isso, né? Falou: ninguém nunca vai te proibir de ser bom, generoso, leal, amoroso, paciente, longânimo, misericordioso. Ninguém vai te proibir disso. Já as obras da carne podem te colocar na prisão. As obras da carne podem acabar com o teu casamento. As obras da carne podem detonar a tua reputação. As obras da carne podem trazer uma infelicidade e consequências que você terá que carregar para frente, para todo sempre. Então vamos tomar uma decisão hoje. Por que eu quero ser de Jesus? Por que eu quero ser cristão? Por que eu quero ser uma pessoa espiritual? Porque eu descobri nessa mensagem que é impossível ter o que eu quero, que é felicidade, paz, vida eterna, viver bem com as pessoas, ser feliz de verdade, se eu não for espiritual. É impossível. Você pode, se você fizer todos os cursos, se você ler todos os livros, você vai melhorar um pouquinho em algumas coisas. Agora, para você chegar próximo de ser uma boa pessoa e ter o que realmente o ser humano está correndo atrás, só os céus podem te dar. Então, eu não sou crente porque simplesmente alguém me evangelizou ou porque eu nasci numa família de cristãos. Eu sou porque não tem outro jeito para mim. Para mim, Tiago, não tem outro jeito. Se eu não fosse crente, esquece o Tiago que vocês conhecem. É o Espírito Santo quem faz. O que acontece na minha vida profissional, eu fiz a minha parte, é claro. Como os apóstolos fizeram a parte deles de dividir 7 ali diáconos para servir a mesa. Tem a parte humana, claro, mas existem coisas que só os céus vão fazer por você. Tem milagre que você está precisando hoje, que só o céu vai te dar. Tem coisa no teu casamento que você pode até melhorar como homem, pode até melhorar como esposa, mas só os céus vão resolver. Tem coisa na tua vida emocional, pode ficar 20 anos em terapia, só os céus vão resolver. Tem coisas do teu passado que só os céus apagam. Tem coisas do teu futuro que só os céus podem escrever. Não tem para onde fugir. Nós não somos espirituais porque somos religiosos. Somos espirituais porque não tem outro jeito. Não tem outra forma. Senão seremos dominados pelos nossos desejos. Seremos escravos das nossas concupiscências. Vamos estragar o mundo. Vamos perturbar a vida das pessoas. Vamos detonar a nossa reputação. Não vamos conseguir nada nessa vida e ainda não teremos vida eterna. Eu sou crente, eu acredito na Bíblia, eu vivo em espírito, eu luto para viver, porque eu acredito que é o único jeito de eu ser um pouquinho melhor, de eu contribuir para a humanidade, de eu ter um lugar na eternidade. Não tem outro jeito. Você que está aqui, você que está me assistindo pela internet, você nasceu para ser espiritual. Não fuja do inevitável. Você vai procurar em tudo e não vai encontrar a solução final. Você vai encontrar microdoses de conhecimento em outros lugares. A solução final está aqui. Se você não for espiritual, se você não for de Deus, você não vai terminar bem. E quem quer terminar bem, fica de pé. Vamos orar. O louvor está quase tocando, está na hora de parar mesmo. Quando eles começam, o cantor já fica do meu lado assim. Vamos dizer, é porque está na hora assim. Vou contar tudo para o Bispo Bruno. Eu quero orar por você. Pelo que, Tiago? Para você que entendeu na palavra de hoje que não tem outro jeito. Porque às vezes você vem à igreja, né? E acha legal, mas ser cristão não é vir à igreja, não. É que vir à igreja faz parte de ser cristão, mas não é isso. É fundamento para ser um cristão, mas não define o cristianismo. É o seu comportamento diário que vai ser influenciado pela sua vida espiritual, pelo Espírito. O quanto de Espírito, o quanto de poder, o quanto de graça, o quanto de sabedoria você tem.
Às vezes eu falo para minha equipe de trabalho, vocês acham que eu sou bom no que eu faço? Todo mundo, eu acho. Tá bom, tira o poder que Deus me deu, a sabedoria que Ele me deu, a graça que Ele me deu para falar e ver se eu me dou bem profissionalmente. Nem profissionalmente eu seria alguma coisa se eu não fosse espiritual. Nem profissionalmente. Então, o apelo é para quem, a partir de hoje, não quer ser crente de carteirinha, não. Você quer ser espiritual. Você entendeu que não tem outro caminho. Ou seja, você vai parar de fingir que é cristão. O que é fingir ser cristão? Vem na igreja, mas faz o que quer. Se pecar, finge que não pecou, em vez de se arrepender e pedir perdão, porque pecar, todos aqui pecamos, tá? Mas é que o crente de verdade, o homem espiritual, ele não consegue conviver com aquilo que fez. Rapidamente ele confessa e abandona. Ele se arrepende. Então ser espiritual não é não errar, é não admitir continuar errando. Então, se você está decidindo hoje não ser apenas um cristão porque você bota lá Deus é fiel no seu Instagram, mas ser um cristão porque o seu dia a dia é andar em espírito, para não ser escravo da sua carne, então você levanta a mão e vamos pedir ao Espírito Santo para descer sobre nós hoje, nos dar poder, graça, como Ele deu para Estevão. E mesmo que esteja em pressões absurdas, como Estevão estava diante do Sinédrio, nós teremos sabedoria e poder. O nosso rosto será como de um anjo diante deles. Não estaremos com o rosto de raiva, com o rosto de ira. Nosso rosto vai ser como de um anjo. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, para aqueles que creem e recebem essa palavra, que o Espírito Santo virá sobre nós e nos dará uma vida espiritual, saudável, constante. Andaremos em espírito. Tomamos essa decisão diante de Ti, Senhor. Espírito Santo nos invade e nos dá poder, graça, sabedoria, autoridade que precisamos para resistir às obras do mal, às obras da carne. Porque a partir de hoje, mais do que simplesmente ter o título de cristão, queremos viver como queremos ser praticantes. Estamos aqui para mais um Bastidores do Destino. E aqui no carro, aproveitando o tempo indo para o aeroporto, o Thiago vai responder umas perguntas pra gente. Cara, que a Bíblia diz que ele tem que remir o tempo. Em vez de só perder tempo, já que tem que dirigir 40 minutos para o aeroporto, vamos remir o tempo, ou seja, aproveitar o tempo para fazer algo produtivo. Então vamos lá. Qual o maior erro de mentalidade que você enxerga nas pessoas de hoje? O maior erro de mentalidade nas pessoas, elas não arriscarem novas experiências. Por quê? Porque são as novas experiências, tanto as negativas quanto as positivas, as boas e as ruins, que vão te trazer um modelo de pensamento. Ou seja, você só vai conseguir pensar, entender, principalmente entender aquilo que você experimentou. Então, é claro, por isso que a gente fala assim, puxa, fulano foi fazer um intercâmbio lá fora, ficou até mais inteligente, até mais sábio. Mas, na verdade, foi que a experiência mudou o padrão mental daquela pessoa. Ela pensa diferente agora. Então, geralmente, ela volta pensando mais em excelência, ela volta um pouco revoltada com o seu próprio país, porque vê que algumas leis não são cumpridas aqui, lá era. Ou seja, trouxe graus comparativos, trouxe padrão de excelência. Então, eu acho que poucas pessoas se arriscam em experiência. Vou te contar uma história pessoal. Quando eu tinha 18 anos de idade, apareceu uma oportunidade para mim e para qualquer um da igreja que eu frequentava de servir como músico voluntariamente em umas missões, umas igrejas que estavam abrindo na Europa. Ninguém do meu círculo quis ir, porque tinha que ficar meses, não ganhava nada, era voluntário, trabalho voluntário. E tinha saudade dos pais, porque a gente ainda era jovem e adolescente, tinha que arrumar passagem. Falei, cara, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, moro de frente pro Morro desse Juramento aqui, que chama Morro do Juramento o lugar. Eu vou aproveitar essa oportunidade, talvez seja a única oportunidade de conhecer o exterior. Eu vou lá, vou ficar trabalhando, não vou ganhar nada com isso, mas com certeza eu vou voltar com uma experiência
uma forma de pensar diferente. E foi o que aconteceu. E quando eu voltei decidido a começar uma agência de turismo, porque eu experimentei muita coisa nessas viagens lá na Europa, missionárias, e, e surgiu uma ideia empreendedora. Eu falei, poxa, eu acho que eu consigo ter uma agência de turismo. E por 10 anos eu tive uma agência de turismo. Ou seja, experiências mudam destinos. E quando o assunto é mentalidade, qual o maior sabotador? O maior sabotador da mentalidade, eu acredito que é ambiente. Se você tiver uma mentalidade muito boa, mas a sua ambiência é muito ruim, você com o tempo começa a acreditar no ambiente e não no tipo de pensamento, na forma de pensar que você tem. Então, por exemplo, você tem uma mentalidade muito empreendedora, você consegue enxergar dinheiro num produto, você consegue ter habilidade de venda, você tem mentalidade empreendedora. Mas no teu ambiente todo mundo é CLT. Todo mundo só pensa o seguinte, que isso, cara, tem que trabalhar sábado e domingo, pô, ficar até madrugada escrevendo projeto. Você só fica nesse ambiente, você vai perder a mentalidade empreendedora. Isso vale também para a espiritualidade. Às vezes você é um cara espiritualizado, uma mulher espiritualizada, entende da Bíblia, né? Conhece ali as nuances da palavra, mas convive com gente tão carnal, ou seja, que vive tanto pelos desejos da carne, que só quer fazer o que quer, um comportamento tão, como a gente fala, mundano, que você com o tempo deixa de ser espiritual e começa a ser contaminado por isso. Aliás, a própria escritura diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Você acredita que as pessoas sofrem mais por falta de conhecimento ou por excesso de emoção? Cara, os dois. Eu acho que a falta de conhecimento é o pior, tá? Porque você, não sendo ignorante, ou seja, tendo conhecimento, mesmo que você seja muito emocionado, ou seja, você age muito pelo que está sentindo, não consegue controlar algumas coisas, tem reações desproporcionais por causa das emoções desequilibradas, com conhecimento você vai ajeitando isso. Agora, sem conhecimento, é muito difícil uma pessoa se ajeitar na vida, é muito difícil ela descobrir o seu próprio caminho, é muito difícil ela entender o que está escrito na palavra, ou seja, e a própria Bíblia diz, o povo perece, né? Apodrece por falta de conhecimento. Se o problema é emocional, qual emoção você vê sendo a mais destrutiva para o destino de alguém? Sem dúvida nenhuma, o orgulho, o ego. O ego é teu inimigo, o orgulho vai te destruir. Você se achar melhor ou superior, soberba, altivez. A própria questão de você sabe que tem que pedir perdão para aquela pessoa, mas fala, quem é aquela pessoa para eu pedir perdão para ela? Ela que tem que vir até mim. Esse sentimento, essa emoção, sem dúvida, é a mais destrutiva que existe. Existem muitas emoções ruins, como a inveja, né, que é terrível, como a ira, a cólera, que pode te fazer agir de forma desproporcional e traumatizar pessoas. Mas ainda assim, eu acredito que o orgulho é o sentimento, a emoção que a gente tem que cuidar mais. Eu tenho como um pensamento, né, uma filosofia pessoal, que o orgulho é o maior inimigo do ser humano. Por que é tão difícil para uma pessoa ferida emocionalmente aceitar ajuda? Por conta do orgulho? Não só por causa do orgulho, por causa da própria ferida, né? Ou seja, a pessoa apanhou tanto que ela já não consegue confiar em outra pessoa. Ou ela não tem mais esperança que agora vai dar certo. Então, é muito difícil trabalhar com uma pessoa machucada emocionalmente. Trabalhar em todos os sentidos da palavra, né? Tanto trabalhar no sentido de eu quero ajudá-la, trabalhar no sentido de compartilhar o mesmo ambiente de trabalho com ela. Imagina ter um relacionamento, para quem é casado com uma pessoa ferida emocionalmente, é muito sofrimento. Então, resolver-se emocionalmente deveria ser uma prioridade do ser humano, porque só a partir de uma gestão emocional, eu não gosto muito da palavra equilíbrio,
mas pelo menos de uma gestão emocional, você consegue criar uma vida de sucesso, de resultado, plantando e colhendo o que plantou. As pessoas correm muito atrás de paz, mas o que é verdadeira paz? Paz não é um sentimento, é o estado que você fica quando está no centro da vontade de Deus. Então, o que é a verdadeira paz? É quando você está fazendo exatamente aquilo que Deus esperava de você. Quando você faz o que Deus esperava de você, é porque você não só conhece a vontade de Deus, mas você tem um relacionamento com Ele. E a Bíblia diz que Ele é a nossa paz e nele somos um. Então, não existe paz fora da espiritualidade. Não existe paz fora de Jesus. Então você pode até buscar a paz incansavelmente em viagens, em relacionamentos, em meditações, mas ela está numa pessoa, e é Jesus Cristo. Aristóteles dizia que somos o que repetidamente fazemos. Uhum. Você concorda que a rotina é mais poderosa que a intenção? Eu acho que nada vence a rotina. Se eu for todo dia para academia, com fé ou sem fé, eu vou melhorar meu físico. Se eu ler todo dia, acreditando ou não acreditando, eu vou ficar mais inteligente. Se eu orar, ler a Bíblia todo dia, mesmo que eu não consiga visualizar isso no futuro, eu vou ficar mais espiritual. A rotina é poderosíssima para a criação de futuro. E no meu livro mais recente, Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, eu explico que as pessoas geralmente estão atrás de prazer e não de disciplina. Mas eu explico, o prazer lícito, né? Porque tem um ilícito que você nunca deve praticar, mas o prazer lícito, ele deve ser apenas uma recompensa. A disciplina deve ser a sua rotina. Por que pessoas tão inteligentes e tão sábias continuam tomando decisões por impulso? É muito difícil você ter uma pessoa sábia tomando decisão por impulso. Você consegue ver uma pessoa inteligente agindo assim. A sabedoria, ela já é uma proteção maior, né? Ela é um dom divino, ela não é uma capacidade humana, ao contrário da inteligência. Com a inteligência eu consigo organizar pensamentos, eu consigo entender as coisas, mas a sabedoria, ela vai um pouco além, ela é discernimento, ela é prudência. Então como é que eu vou tomar uma decisão errada ou precipitada se eu tenho sabedoria? Eu sou ser humano, sim, posso errar, mas 99% dos casos eu vou acertar por causa da sabedoria. Já a inteligência pode confundir, né? A inteligência é muito importante, porque ela te faz entender as coisas, mas eu acho que a sabedoria é a coisa principal. Qual é a decisão aparentemente pequena que mais altera o destino de uma pessoa? Geografia. Onde ela está? A geografia vai definir todo o seu futuro. Se você é solteiro, a geografia provavelmente vai definir com quem você vai casar. Que igreja você vai frequentar. Que tipo de amigos você vai ter, o nível dos amigos. O tipo de negócio que você vai fazer. Tem negócio que só é possível fazer, por exemplo, em São Paulo. Talvez numa cidade do interior de Minas ou do Nordeste você não conseguiria esse tipo de negócio. A geografia é destino, eu explico isso no livro mais recente, né? A geografia é destino. Então, as pessoas geralmente não dão tanto atenção, elas são tão apegadas ao passado ou à segurança emocional de estar onde sempre esteve, ao que a gente chama de zona de conforto, que ela não arrisca, talvez, uma nova geografia. E tem muita prosperidade em geografias que você ainda não conhece. Falando em destino, você acredita que tudo foi escrito ou que a pessoa pode tomar suas próprias decisões? Nos dois. Sem dúvida nenhuma, tudo foi escrito, está em Salmo 139. Todos os dias da nossa vida foram escritos por Deus. Só que, ao mesmo tempo, nós temos 3 tipos de destino. Esse destino de Salmo 139, que é o destino planejado por Deus.
o destino rígido, que é o que já aconteceu e você não pode mudar, cor da sua pele, onde você nasceu, quem foram seus pais. E o destino flexível, que é uma pequena porção que Deus nos confere aqui na Terra, de tomada de decisão e poder de escolha. Com quem eu vou casar, onde eu vou morar hoje, qual região, qual geografia eu vou morar, que tipo de trabalho eu vou fazer, se eu vou trabalhar para alguém ou vou ser corajoso para ter meu próprio negócio, assumir os riscos de ter meu próprio negócio. Então, se você consegue se adaptar bem ao destino rígido, que é o que já aconteceu, não tem como mudar, escolher bem, ter sabedoria para decidir bem no destino flexível, que é uma pequena parte da sua vida, e ter sensibilidade espiritual para se encaixar no destino planejado, que é o que Deus escreveu para você, aí não tem como dar errado. Mesmo que você passe por situações difíceis, porque Deus nem sempre nos seus planos tem só coisa boa. Na vida de Jó, por exemplo, ele tinha uma tragédia escrita, mas sempre vai fazer você terminar melhor. Sempre vai te levar para o próximo nível. Por que você acha que a maioria das pessoas sabe o que fazer, mas não faz? Por exemplo, você deu o exemplo de geograficamente, se ela mudar, ela pode mudar o destino dela. Por que as pessoas, mesmo sabendo, elas não fazem? Tem 3 motivos principais. O maior deles, sem dúvida, é o medo. O medo é paralisante. A pessoa sabe o que tem que fazer, mas tem medo de fazer. Medo de perder, medo de não dar certo, medo do novo, medo do risco. Segundo, dúvida, que é a confusão mental. Ai, será? Mas será que é para mim? Não, eu sei que é bom, mas tá claro, tá lógico que vai ser melhor, mas será que eu vou conseguir me adaptar? Essa confusão mental, essa dúvida, acaba com o destino de qualquer um. Medo, dúvida e terceiro, companhias. São as companhias que acabam te incentivando ou reprovando os teus próximos passos. Então, você imagina, eu estou decidindo que eu preciso me mudar geograficamente para ter resultados. Mas minhas companhias dizem, que isso, cara? Muito risco, não dá e tal. Então, medo, dúvida e companhias. São 3 inimigos que podem, mais companhias, né? Que podem atrasar isso aí. Quando alguém tenta forçar um destino que não é o dela, qual é o sinal mais evidente disso? Número 1, falta de paz. A Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz do teu coração. Se não tem paz, não é para você. Segundo, a medição dos conselheiros. O que seu pai e sua mãe falaram? O que seu guia espiritual falou? O que os mais velhos, os teus conselheiros falaram sobre isso? Então, às vezes você está forçando algo que você não tem paz, que teu pai, tua mãe, teus conselheiros, teu guia espiritual, quem você escuta, teus mentores disseram, é mais difícil por aí, e ainda assim você está insistindo. Então, eu acredito que se você tiver paz e bons conselhos, dificilmente você vai forçar um futuro que não é o seu. Você já viu alguém se perder pelo excesso de liberdade? Seja financeira, seja qualquer uma outra. Todo excesso traz consequência. E nesse caso, uma pessoa, por exemplo, tem liberdade financeira, se ela não tiver o coração blindado com a espiritualidade, é lógico que ela vai se perder. Por quê? Porque o dinheiro, ele é o maior patrocinador de obras da carne. Inveja, discussões, partidarismos, imoralidade, bebedices, festas intermináveis, e tudo isso que a Bíblia chama de obras da carne, né? Glutonaria, orgias. Então, o dinheiro ele tem esse poder de pagar as obras da carne. Se você não tem o coração blindado com a espiritualidade, você vai se achar poderoso, poderosa o suficiente por causa da conta bancária que tem para querer experimentar o que quiser. E essa falsa liberdade vai acabar não só com a tua vida terrena, vai roubar a tua eternidade. A Bíblia fala muito sobre
sabedoria prática. O que você considera o maior princípio da sabedoria que as pessoas ignoram hoje? Temor do Senhor, que é fazer o que Ele gosta, se afastar de tudo que Ele odeia. O temor do Senhor, ele é um aviso interno, ele é um semáforo. Tá verde, eu posso ir, tá vermelho, eu não avanço. O temor do Senhor é um filtro que permite saber, isso pode passar, isso já não é para mim. O temor do Senhor é um sino, um alerta. Fala, olha, cuidado para onde você está indo, cuidado com essa pessoa que você está andando. O temor do Senhor é um friozinho na barriga, que você sabe muito bem que onde você está não era para estar, que não era para estar conversando com essa pessoa que você está conversando, que não era para estar falando o que você está falando. Então, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, não há como você alcançar a verdadeira sabedoria, ainda mais na prática, que é a aplicação dela no dia a dia, sem temer a Deus. Não tem como. Qual versículo ou ensinamento que você acredita que resolveria conflitos internos se fosse realmente entendido? Jeremias 29:11. Eu tenho planos para você. São planos de bem, de paz e não de mal, para vos dar um destino de paz e prosperidade. Para que vocês terminem como todo ser humano quer terminar, bem. Se as pessoas entendessem que Deus está no controle de tudo e que se a gente confiasse 100%, até porque Deus não admite dividir a fé, não adianta você ter 100%, 70% de fé em Jesus, 20% de fé na conta bancária, 10% de fé no network que você tem no celular, no Zap. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, 100% de confiança em Deus. 100% sabendo que o plano dele é de bem, não é de mal. E se você está passando por uma situação difícil, é um plano divino para te levantar mais forte, não é para te destruir. Se você tem essa certeza absoluta no coração, nada te derruba. Entrando em prosperidade, qual é o maior comportamento que impede a pessoa de prosperar mentalmente antes mesmo de prosperar financeiramente? Eu acho que são os vícios, seja ele qual for. Toda pessoa que faz repetidamente uma coisa ruim nunca vai mudar nem mentalidade, muito menos ter capacidade de aplicar aquilo. Então, pessoas que estão viciadas na internet, não tem controle nenhum sobre o tempo que ficam no celular. Gente que está viciada em joguinhos online. Gente que está viciada em pornografia, que é um vício muito comum na nossa geração. E os vícios mais históricos, como o álcool, as drogas. Então, qualquer tipo de vício vai roubar tuas virtudes. Ponto. Qualquer tipo de excesso, qualquer tipo de coisa que você não consegue controlar, você tornou-se escravo. Então, sem dúvida nenhuma, é um grande inimigo. Por que algumas pessoas avançam rápido e outras, mesmo aprendendo muito, ficam no mesmo lugar? É porque o conhecimento ele não é suficiente quando falta atitude. O resultado, ele está na atitude, ele está na ação. Isso tem que ficar claro. Eu posso ter o conhecimento que eu quiser, eu posso ter o mindset, né, como se fala, a forma de pensar que eu quiser, eu posso ter a fé que eu quiser. Se eu não tiver obras, a fé sem obras é morta. Não tem nada. O segredo final, é claro que tem um monte de processo aí, mas o segredo final é a atitude, é o que você vai fazer. Com isso, o que muda primeiro? O pensamento, o ambiente ou a atitude? O que vem primeiro? É o ambiente. O ambiente tem que ser a primeira coisa. Se você não estiver num ambiente que você está aprendendo, que você está modelando, que você está aperfeiçoando o seu comportamento com aquele ambiente, não vai adiantar mentalidade, não vai adiantar atitude, porque você não vai ter mentalidade boa e vai tomar atitude errada. Ambiente, sem dúvida nenhuma, é o first place, é o primeiro lugar para você começar a construir algo relevante.
Se você pudesse corrigir apenas um pensamento na mente das pessoas hoje, qual mudaria o destino de mais gente? Se eu pudesse corrigir apenas um pensamento, Isso. eu acho que seria... Bom, tem muita coisa, mas se fosse um só, a falta de fé absoluta em Deus. É porque eu paro para pensar assim, nos segredos do sucesso e tudo que você tem que fazer para conquistar felicidade, uma vida de paz e prosperidade. Sem fé é impossível, não só agradar a Deus, é impossível agradar a Deus sem fé, mas é impossível você conquistar coisas. Então, as pessoas, elas brincam de gostar de Deus, elas brincam de gostar da Bíblia, elas até colocam na bio lá do Instagram dela, filha de Deus, não sei o que de Yeshua e tal, mas na prática elas não confiam 100%, a fé é quebrada, a fé é partida, e eu só acredito numa fé que seja inteira, íntegra, é 100% de confiança e ponto final. Qual pergunta você acredita que todo ser humano deveria se fazer aos 20, aos 30, aos 40 e por quê? Aos 20, a pergunta é, o que Deus espera de mim? Aos 30 é, eu estou fazendo o que Deus esperou de mim? E aos 40 é, quem eu vou treinar para essas pessoas continuarem a fazer o que Deus mandou eu fazer? Acho que isso é glorioso demais. Você já se arrependeu de algum passo que você deu? Oh, claro, muitos. Eu errei muito na vida. Às vezes eu quero comemorar, né? Com Janine, minha esposa, é muito sábia. E ela sabe não só me repreender, como me colocar no meu devido lugar. E às vezes eu quero comemorar uma conquista, fala, meu amor, a gente tá... Olha o nível, olha tal coisa que a gente conquistou, olha isso, olha aquilo. Eu falo assim, se você não tivesse errado tanto, a gente estaria muito mais longe hoje. Então, as pessoas olham para mim e acham que eu só acertei. Na verdade, eu estaria muito mais longe se eu tivesse só acertado. Eu cometi erros que eu me arrependo, tomei decisões que se eu pudesse voltar atrás, meu Deus, como eu decidiria diferente. Mas isso é humano, faz parte de ser humano. É claro que hoje eu erro muito menos, porque nos últimos anos eu investi em comprar a sabedoria. Eu até falo sempre, gente, antes de comprar um carro, antes de comprar a casa dos teus sonhos, antes de fazer a viagem, você sempre sonhou, compra a sabedoria primeiro. Porque a sabedoria é a única coisa que vai proteger todas as outras coisas que você vai conquistar. Por que tanta gente acredita que o destino é algo que acontece e não algo que se constrói e se baseia nisso e não constrói nada? Vamos lá, é porque as duas coisas são verdade. O destino tanto acontece quanto é construído. Lembra que eu te expliquei sobre o destino rígido? É o que acontece. O destino flexível é a parte que lhe cabe escolher. Então, o destino rígido, você se adapta, aconteceu, agora eu vou ter que me adaptar. E destino flexível, eu tenho que ter sabedoria para escolher bem, porque Deus está me permitindo tomar a decisão. Então, é muito importante que você aprenda que os dois destinos existem, é que são percentuais diferentes. Existem coisas que já estão feitas e você não vai mudar, estão determinadas e acabou, e tem coisas que Deus permite você escolher. E como você vai se adaptar ao primeiro e usar bem o segundo, vai determinar o teu futuro e os teus próximos anos. E as pessoas têm um problema com o destino porque elas não entendem bem o que é, então elas não sabem como utilizá-lo ou revertê-lo a seu favor. Qual o pensamento que mais distancia alguém do seu próprio destino? Eu acho que é qualquer tipo de limitação mental, né? Não posso, não quero, crença limitante, isso não é para mim, eu não mereço. Quem sou eu? Esses pensamentos limitantes foi o que me impediu muito tempo, inclusive, né? Minhas crenças limitantes. Eu tinha uma crença terrível de eu não mereço. Aí quando eu conquistava alguma coisa, eu falava, cara, mas eu não mereço. Porque o nosso inimigo, o acusador, ele quer te lembrar e jogar na tua cara os teus pecados, os teus erros do passado. Ele quer lembrar de onde você veio. Alguns amigos que, na verdade, são inimigos disfarçados, eles querem sempre fazer você voltar
ser quem você era e não quem você está se tornando em Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de pensamento. Sem dúvida, são grandes limitadores da nossa paz e da nossa prosperidade. Você acha que as pessoas de hoje em dia têm mais falta de direção ou excesso de distração? Um puxa o outro, né? Mas o excesso de distração é pior. Por quê? Porque se eu não tenho a direção ainda, mas pelo menos estou atento, eu vou descobrir o caminho. Mas se eu estou no excesso de distração, o que adianta alguém gritar para mim, vira aqui, se eu estou distraído? Então, lógico que os dois têm sua importância, mas o excesso de distração vai sempre roubar a direção. Mas se hoje eu não tenho direção, mas pelo menos eu estou focado em descobrir qual é o caminho, eu tenho uma chance. Por que algumas pessoas precisam, entre aspas, quebrar para aí sim começar a seguir o seu destino? Orgulho. E tem orgulho que só se quebra quando você quebra. Ignorância. Que aí quando você está quebrado, você fala, eu não posso ficar aqui passando essa fome. Aí você começa a se preparar, a estudar, a entender a vida, desenvolver a inteligência. Deus sabe como lidar com cada um. Existem pessoas que, numa palavra divina, ela já se conserta. Outras, Deus pode falar que ela não entende, mas se ela quebrar, ela aprende a lição. Então, depende muito de como a pessoa reage aos comandos divinos. Eu acho que Deus permite a quebra quando você não entendeu os primeiros sinais divinos. Qual é o indicador de que a pessoa está pronta para o próximo nível e não apenas empolgada? Por exemplo, se mudar geograficamente. Convites. Os convites determinam muito isso. Estou na hora de ampliar minha empresa, de fazê-la crescer, ou continuo aqui no jeito que eu estou? Não sei, como é que estão os seus convites? Tem grandes empresários te chamando para o nível de cima? Tem grandes compradores querendo comprar de você? Tem grandes investidores querendo colocar dinheiro na sua empresa? Eu quero mudar geograficamente. Apareceu alguma oportunidade para você? Alguém quer que você esteja lá? Tem algum tipo de convite? Eu sempre tive para mim que convite ou convites, porque o plural importa, são sinais divinos para algo que você tem que prestar atenção. Em qualquer área da tua vida, onde tem convites, no plural, tem um sinal divino ali. Última pergunta: se tivesse que deixar apenas uma pergunta para alguém refletir sobre seu próprio destino, qual seria? Onde você vai passar a eternidade? A vida passa tão rápido aqui na Terra, a nossa peregrinação aqui é tão efêmera, que a nossa maior preocupação deveria ser, depois disso aqui, que qualquer doença me leva, qualquer acidente me leva, aonde eu vou passar a eternidade? Onde eu vou gastar o que realmente importa, que é a eternidade? E é por isso que eu, apesar de ser educador, escritor, ser empresário da educação, eu não abro mão de ser um pregador. Não abro mão de ser um pregador, porque voluntariamente, né? Inclusive, porque eu acredito que a vida eterna deve ser o maior objetivo do ser humano. Então a minha pergunta final para as pessoas seria: onde você vai passar a sua eternidade? Última pergunta agora de verdade: onde mais a pessoa pode aprofundar um pouco sobre destino? Nos meus livros. Eu acredito que se você está me escutando agora e ainda não leu meus livros, você está perdendo uma real oportunidade, uma grande oportunidade. Principalmente você pode ler o livro Descubra o Seu Destino e você pode ler o livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. São dois livros que eu explico bem sobre destino. E se a pessoa gostou desse vídeo, o que ela tem que fazer? Se gostou, você pode curtir o vídeo. Eu, particularmente, eu gosto muito de ler comentários, né? Aqui do YouTube, né? Se você está assistindo no YouTube. Então curte o vídeo, comenta o
que você aprendeu. A gente respondeu várias perguntas aqui, o que você aprendeu. E não deixe de pegar esse link e compartilhar com pessoas que precisam escutar esse conteúdo. Não deixe de acompanhar a gente nos nossos programas diários, Café com Destino de segunda a sexta, programa